E nós vamos continuar falando sobre esse caso, sobre baixa umidade relativa do ar, sobre altas temperaturas, porque nós estamos recebendo aqui o diretor da Defesa Civil do Piauí, o climatologista Ayrton Costa. Professor, obrigado pela presença, um prazer receber o senhor novamente aqui. Douglas, o prazer é todo nosso, né? A Defesa Civil está sempre à disposição deste veículo de comunicação. Professor, vamos começar aí com essa questão da baixa umidade relativa do ar. Primeiro, o que significa, vamos começar, a gente falou agora há pouco de educação Sim. e de informação, vamos começar. O que é que significa baixa umidade relativa do ar? Perfeitamente. Imagine que o ar que nós respiramos, que nós colocamos no interior dos nossos pulmões, ele não é feito basicamente de gases, mas ele é feito também de água. Então, existem minúsculas partículas ou minúsculas gotas de água em suspensão. Isso aí é o que nós chamamos de umidade do ar. É a quantidade de água que o ar sustenta. Em condições normais, professor, tem o ar, os gases, enfim, mas em condições normais tem uma quantidade X dessas gotículas de água em suspensão. Isso, a umidade, ela varia conforme o dia, ok? E conforme a época. Por exemplo, no período chuvoso você tem uma concentração maior de umidade. No período seco ele tende a decair. Por quê? Porque essa umidade, ela não é da natureza do ar, ela é transportada. Ela precisa primeiro estar num rio, numa lagoa, no mar, no oceano, evaporar, ser transportada por uma corrente de ar que a gente chama de sistema atmosférico, e aí forma as nuvens e fica assim entranhada no ar que nós respiramos. Porém... E ela é necessária. Ela é extremamente necessária porque a gente sabe que a água é uma substância que ela estabelece um controle térmico. Porque ela evita os excessos de calor e os excessos de frio. É muito importante. Porém, quando ocorre o período seco, não existe mais a alimentação dessa umidade. Por quê? Porque os corredores que formam as nuvens se distanciaram, por exemplo, do Piauí. Resultado, você olha para o céu, está muito azul, tem pouca nuvem e, consequentemente, pouca umidade. Para completar, Douglas, esse período é o período que a gente recebe muita luz solar. A luz solar aquece o ar, o solo, a vegetação, a poça d'água, o rio, né, a lagoa e evapora e leva essa umidade. Então, aquela situação já de secura, ela se torna ainda mais intensa. A evaporação até acontece nesse período, só que por conta das altas temperaturas, ela ocorre e é levada. E é levada pelo vento. Quer dizer, não fica em circulação para ser respirada pelas pessoas. Exatamente, e tem um agravante. Quanto mais distante for o município, por exemplo, do estado do Piauí, em relação ao oceano, por exemplo, você pega Parnaíba, vai estar seco, mas não tão seco quanto corrente. Porque está próximo ali. Porque está próximo do mar. Então, esse fenômeno é a continentalidade. Então, esses municípios do extremo sul, do Cerrado e do Sertão, sofrem ainda mais. Agora, com baixa umidade relativa do ar, né? E isso ocasiona o que se chama o nariz seco. Aquele nariz seco, seco, e aí, eu não sou médico, mas enfim, eu estou falando em função do que os médicos dizem, há uma necessidade de você comprar o spray com soro normal, spray normal de soro, para uma vez por outra você colocar ali o spray e deixar úmida a região nasal aqui, é normal, é importante, e acrescente aí o caso das altas temperaturas, que você acabou de falar. Sim. Então, essa combinação é letal. Ela é perversa para o nosso metabolismo, nossa fisiologia. Vamos imaginar o seguinte, você, Douglas, eu ou uma criança ou um idoso, nós temos praticamente mais de 60% do nosso corpo feito deste líquido precioso. Água, a nossa massa corpórea é líquida. Então, você tem um meio externo, que ele é seco, e você está cheio d'água. A tendência é esse meio externo provocar uma tensão no seu corpo, sugando a sua água. Eu estou falando, eu estou respirando, nesse momento eu estou perdendo água para o meio externo. Então você desidrata. E quando você desidrata, você percebe que não é só a lágrima, não é só o suor, é o teu sangue, são os fluidos cerebrais, ou seja, todo o funcionamento da máquina é afetado pela ausência de água. Então você pode passar vários dias sem comer, mas você não pode passar um dia sequer sem beber água. Professor, um detalhe. Aí, veja, nós estamos num período de baixa umidade relativa do ar, e aí não é o caso específico do que eu vou falar, mas sim das altas temperaturas. Aí todo mundo tende a ligar o ar-condicionado. Ora, se você já está com umidade relativa do ar baixa, o que é que o ar-condicionado faz para esfriar? Ele tira a umidade do ar. Tanto é que tem aquela saída, aquele escape para a água, ali é tirando a umidade do ar.
Mas aí você busca o ar-condicionado por quê? Para minimizar as altas temperaturas. Mas só que aí você tá baixando ainda mais a umidade do ar. É uma situação que se torna ainda mais perigosa. É uma falsa compensação. A gente está buscando conforto térmico, né? Vai para um ambiente climatizado no período seco, porém você tem que ter bastante atenção que aquele mecanismo de refrigeração, o condicionamento de ar, ele retira a umidade do ambiente, porque é justamente a umidade que conserva a energia térmica, o calor. Então, quando ela é retirada e a pressão daquele ambiente é ampliada, o ar tende a se tornar mais frio. Então, ali, por isso que se recomenda muito, Douglas, a combinação entre o ar e o umidificador, ou o umidificador com ventilação, porque ele vai restabelecer o equilíbrio daquele ambiente quente e seco. E aí, aquilo que o senhor, inclusive, já disse outras vezes aqui, a ingestão de líquido, isso é fundamental, principalmente agora, nesse período de baixa umidade. A ingestão de líquido pode ser a diferença entre você se manter saudável ou adquirir um quadro de síndrome respiratória. Com certeza, né? Ingestão de líquido, preferencialmente água, é fundamental. A gente tem que convir que o ar que nos envolve, que neste momento está seco e tende a ficar mais seco ainda, ele é um armazenador de partículas. Que partículas são essas? É um pedacinho da fuligem do escapamento no automóvel, é uma microcinza de uma queimada, é pólen, é vírus, são bactérias, ou seja, todo tipo de agente que ao entrar nas nossas vias aéreas pode provocar uma transmissibilidade de uma doença, como um patógeno, ou pode provocar uma reação alérgica. Enfim, é um meio externo hostil e que nós precisamos andar protegidos. E essa questão da baixa umidade, da alta temperatura, isso deixa a porta mais aberta para a entrada desses agentes? Com certeza, fragiliza, né, o organismo, você está perdendo água, você está com o ambiente mais seco. Afeta o sistema imunológico. Afeta o sistema imunológico, afeta a saúde da pele, afeta a acuidade visual, afeta até o psicológico. Existem estudos aí que são muito ainda embrionários, que a condição térmica, além de produzir aquele cansaço, estafa, pressão sobre o nosso sistema cardiovascular, também afeta a nossa psique. E um outro dado também é o seguinte: a questão da ingestão de líquido é uma espécie de compensação. Você vai ingerindo líquido e faz aquela compensação. Bom, passada essa etapa, professor, qual é a projeção, então, de duração desse período com essas condições? Baixa umidade relativa do ar, vamos tirar o termo relativo, baixa umidade do ar e altas temperaturas. Excelente pergunta, né? Primeiro a gente tem um quadro de antecipação do período seco. O período chuvoso foi irregular e nós tivemos aí a confirmação de um evento climático chamado El Niño. A gente, inclusive, já comentou aqui sobre isso. O El Niño está estabelecido e ele faz a diferença, ou seja, pelo menos até o BR-Obró, ele vai estar muito forte e, infelizmente, ele impacta nessa condição da baixa umidade do ar e potencializa a temperatura. Ao impedir, o que o El Niño faz? O El Niño impede que o vento que vem do mar entre no continente, entre no Piauí. Esse vento ainda consegue roçar a lâmina d'água do mar e levar partículas de água para o interior. Se há um bloqueio, aquela condição de umidade que já é baixa no período, ela se acentua. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse período. Enquanto o El Niño estiver vigendo, estiver atuando, as condições serão de severidade, com sucessivos alertas divulgados pelas autoridades do tempo. E a previsão de tempo? Isso vai até o BR-Obró? Sim. Nós teremos um BR-Obró. Até o presente momento, todos os cálculos, todos os modelos matemáticos apontam que será um BR-Obró majorado. Por enquanto vale aquela fórmula, né? Vai variar de meio grau até 1,5 grau. Então você imagine, 1,5 grau de diferença, né? Pode parecer pouco, mas isso é muito grau. E aí nós estamos falando de... nós estamos em julho, agosto, setembro já é o início do BR-Obró. Professor, entre esse período agora, julho, né, estamos mais ou menos na metade do mês, até o início do BR-Obró, há possibilidade de chuva, pelo menos ocasional? Sim. É importante frisar que, apesar de ser categorizado como período seco, existe sempre uma possibilidade de chuva. Claro que a gente não vai contar com essa chuva para criar amenidade, para melhorar a condição do conforto térmico. Por quê? Porque nós estamos na época das frentes frias. Olha o ciclone que aconteceu no sul. Foi uma grande frente fria que alimentou o ciclone subtropical. Quando esses ciclones eles são muito intensos, ou mesmo quando chove na região da Grande Recife, a gente acaba recebendo algum episódio. Agora eu vou dizer para vocês, serão episódios muito pontuais, muito simbólicos, até porque a previsão, Douglas, que foi divulgada semana passada, aponta, mesmo para o período seco, condições de anomalia negativa, ou seja, de chuva abaixo da média, ou seja, se vingar, será simbólica.
Pontual. Pontual demais. Quer dizer, aí você pode até, depois da chuva, que é normal, sentir aquela melhoria, enfim, mas é bem temporário, depois volta às condições normais. Professor, considerando as diferentes situações climáticas do Piauí, né, você tem a região litorânea tem um perfil, a região entre rios aqui tem outro perfil, e aí quando a gente começa a ir mais para o sul, se a gente vai para a região de Bom Jesus e Cerrados, tem um perfil. Se a gente vai para a região de Pio Nono, Fronteiras, é outro perfil. Como é que essas situações estão avaliadas pela climatologia diante dessa característica de baixa umidade do ar e temperatura alta? Tem casos mais graves do que a Teresina? Muito mais grave. Por exemplo, no auge do período seco, ali, meados de agosto para setembro, municípios serradeiros como Bom Jesus, Uruçuí, Alvorada, os padrões de umidade ficam abaixo de 20%, praticamente umidade de deserto. Então, nós que estamos acostumados com a umidade do Entre Rios, né, entre o Puti e o Parnaíba, se você faz uma viagem para essas áreas, você sente o impacto da perda rápida da umidade do teu corpo, às vezes com sangramento nasal, dor de cabeça, né, náusea, porque é uma mudança muito brusca de padrão higrométrico ou padrão de umidade. E se a gente sai de uma ponta a outra, quer dizer, de Parnaíba para, vamos supor, Parnaíba para Pio Nono, aí é que você vai, aliás, durante a viagem você vai notando durante a viagem. Você nota não só a mudança da paisagem, mas você nota a mudança da qualidade do ar e a condição de temperatura. Agora é importante salientar, né? O sertão, neste momento, apresenta as menores temperaturas na madrugada e início da manhã, porque a condição está seca. Porém, no período diurno, as temperaturas são elevadas. Então, somente o sertão exibe mínimas ali em torno de 15 graus. Oeiras já chegou a registrar 13 graus, veja só. Que temperatura? Frio. 13 graus, frio. Aí, o conselho é esse para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas se preparem nesse aspecto. O consumo, a ingestão de líquido, mais do que o habitual até. Exatamente. Mais do que o habitual. E a questão do ar-condicionado, que é muito usado nesse período, é sempre importante utilizar também um umidificador, sim, que é para ver um equilíbrio. E aí o ar-condicionado ajuda no equilíbrio térmico, mas prejudica na umidade do ar, porque baixa ainda mais. E um detalhe importante, tudo que você está dizendo está correto. Mantenha a manutenção do seu ar-condicionado em dia, porque ele acumula partículas e material fúngico, e aí é um tiro no pé. Você tem o ar seco e ainda tem o ar-condicionado liberando partículas que vão provocar algum tipo de reação alérgica. Professor, obrigado pela participação, pelas informações. A gente vai atualizando, porque é uma situação que, embora haja uma previsibilidade diferente do período chuvoso, que é mais imprevisível, mas é uma situação preocupante que pode mudar, e aí a gente vai convidar novamente o professor para trazer, se for o caso, inclusive com mapas, com números, para a gente exibir aqui. Obrigado, professor, pela presença. Conte com a gente sempre. Obrigado.